Olá, alunos! Olá, professores! Olá, família! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilvano e hoje é uma aula muito especial. Hoje é a última aula de Educação Física, né? E nós vamos fazer uma retomada, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos relembrar os conteúdos que nós tivemos aí nesse terceiro trimestre. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para relembrar, né, todos esses momentos que a gente passou junto, tá? E alunos, não esquece, né? Temos aquele recadinho, não é porque é a última aula que você não vai esquecer aí de responder as perguntas dessa aula e confirmar a sua presença lá no Classroom, no segundo link, tá? Então vamos lá, vamos relembrar, pega o seu caderno, pega lá todo o seu conteúdo e vamos comigo junto aí, relembrando cada conteúdo que estudamos nesse terceiro trimestre. E aí, quem lembra que nós estivemos ainda falando sobre o tênis de campo? Parece que já faz tanto tempo, né? Mas vamos lá, vamos relembrar o que a gente estudou nesse conteúdo. Bom, a gente viu então que o tênis de campo ele é disputado em diferentes pisos, no qual a gente chama, que pode ser o saibro, pode ser a grama ou o piso sintético, né? O piso de cimento ou simplesmente a gente chama de piso. Então, piso, a grama e no saibro. E para cada uma desses tipos de pisos, de quadro no qual são disputadas as partidas, existe uma característica, existe um estilo, uma maneira em que os jogadores se comportam. Inclusive, existem jogadores, tenistas, que são melhores em um tipo de quadro em relação ao outro tipo. Como funciona a pontuação? A pontuação no tênis é uma maneira dos esportes que eu acho que é um pouquinho mais complicado de entender, justamente porque a gente não segue uma sequência lógica de 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Mas a partir do momento que a gente entende o que significa essa pontuação de 0, 15, 30 e 40, fica muito mais fácil a gente ver que é muito simples, né? A pontuação é muito simples de entender. Vamos fazer um resumo, mas se você quiser realmente entender a explicação detalhada, vai lá na aula de tênis que você vai entender melhor. Mas de maneira resumida, a gente segue uma sequência de seguir os pontos de acordo com os lances que estão acontecendo. Então, a partir do momento que o atleta ele ganha, né, aquela disputa, ele vai marcar um determinado tipo de ponto. E como que a gente conta esse ponto? Pela lógica, seria 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas no tênis é um pouco diferente. Você precisa realizar uma determinada quantidade de pontos para conquistar um game. Você conquista uma determinada quantidade de games para você vencer o set, né? E um determinado número de sets para vencer uma partida. Então, para você conseguir, se você é um jogador, você está lá jogando, para você conseguir vencer a partida, você precisa, né, ter um maior número de sets. E aí vai depender da partida, né? Você pode conquistar 2 sets, você pode conquistar 3 sets, geralmente ímpares. Para você ganhar esses sets, você precisa ganhar um determinado número de games. Agora, o mais importante, que é o mais confuso muitas vezes, é entender como que se ganha um game, tá? Então, um game a gente precisa fazer ali, começando do zero, faz o primeiro ponto, que a gente vai chamar de 15, então, né, o primeiro ponto vale 15. Se você ganhar mais um, você vai para 30. Se você ganhar o terceiro, você vai para 40. E se você fechar o quarto ponto, você fecha, né, aquela disputa e você ganha aquele game. Se tiver empatado 40-40, né, você vai ter que abrir um ponto de vantagem para vencer aquele game. Então, resumidamente, é dessa maneira que a gente faz a contagem dos pontos no tênis. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta que é saber qual jogador está vencendo o game. Então, a gente vem aqui no placar e vai olhar ali que são 2 jogadores. Então, nós temos o primeiro jogador que é o Roger Federer, o segundo jogador é o Kevin Anderson. Então, bem no cantinho a gente vai ter aqui, ó, sets, games e pontos. Então, a pergunta é, qual deles está vencendo o game? Então, a alternativa A é o Roger Federer, a alternativa B é o Kevin Anderson, ou a alternativa C, a partida está empatada.
Muito bem, estamos de volta e se você respondeu que a partida está empatada, você acertou, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que eles estão empatados naquela disputa desse game específico, estão empatados em 30-30, tá? Então aquele que fizer 40 e depois fizer o próximo ponto, que seria, né, o fechamento do game, ele vai abrir ali mais um game na sua pontuação. Nós falamos também sobre o badminton, que é mais um esporte de raquete, é um esporte que pode ser disputada individualmente ou em duplas. Então ela ocorre numa quadra, então aqui a gente tem as medidas da quadra. E por que temos duas medidas? Porque essa medida aqui, ela é a disputa da partida no individual, ou seja, o espaço lateral, essa parte azul, ela não vai ser utilizada na partida. Enquanto em dupla a gente tem essa área aqui está em azul, ou seja, a lateral ela vai ser mais ampla para que comporte dois jogadores disputando. Aí nós temos as medidas aqui oficiais também para esse jogo. Os dois equipamentos principais utilizados na disputa, então, são as raquetes e a peteca. Então, o objetivo aqui, né, a ideia desse jogo é utilizar da raquete e rebater essa peteca para o lado adversário, passando por cima da rede e tentar fazer com que ela caia dentro do espaço de jogo no campo do seu adversário. E aí vai marcando pontos. E como funciona o sistema de pontuação? Então, a partida disputada é melhor de 3 sets de 21 pontos, ou seja, aquele que vencer 2 sets primeiro vence a partida, e cada set vai até 21 pontos. Mas em caso de empate em um set, ou seja, a partida está no primeiro set, por exemplo, e os jogadores estão empatados 20-20 pontos, é preciso abrir 2 pontos de vantagem para vencer o set. Assim como a maioria dos esportes de raquete, né, que tem uma rede, uma disputa, como o vôlei, como o tênis de mesa, inclusive até o próprio tênis, que a gente já falou, sempre tem essa mesma lógica. Com o placar 29-29, o vencedor do ponto seguinte leva o set. Tá? Ou seja, é limitado até 30 pontos, não pode passar disso, senão a partida muitas vezes vai se estender por um longo período de tempo. Também falamos, né, sobre jogos e brincadeiras. E o que a gente viu em jogos e brincadeiras? Então a gente viu o que é o jogo, o que é uma brincadeira, qual que é a diferença entre os dois, e a gente classificou esses jogos e brincadeiras da seguinte maneira. Então, os jogos e brincadeiras populares, que são aqueles jogos que fazem parte do nosso cotidiano, que são passados de geração em geração, então, como, por exemplo, a amarelinha. Temos os jogos, né, brincadeiras e cantiga de rodas, como, por exemplo, escravos de Jó, enfim, várias outras brincadeiras que acontecem em roda, acontecem utilizando as cantigas com ritmos. Temos os jogos de tabuleiro, um exemplo, o xadrez, a dama e vários outros. Os jogos dramáticos, como, por exemplo, a mímica. E os jogos cooperativos, né? Aqui na nossa imagem, que é o nosso exemplo, é a mãe corrente. O que é o jogo cooperativo? Aquele jogo em que as pessoas precisam se ajudar, né, para atingir um objetivo em comum. E o que são, então, os jogos cooperativos, né, classificados de acordo com os seus tipos? Nós temos, então, os jogos cooperativos que são plenamente cooperativos, ou seja, não existe, né, nenhum tipo de disputa entre os seus participantes, como, por exemplo, pular corda. Não existe uma disputa, né, na brincadeira de pular corda, ou seja, eu vou vencer você. Não, eles se ajudam. Aquele que está girando a corda precisa ajudar, né, girando a corda corretamente para que a pessoa que está saltando, que está pulando, ela consiga realizar o maior número de saltos possíveis. Ou seja, há uma contribuição, né, há uma colaboração entre ambas as partes. Né? A brincadeira de mãe corrente também, todo mundo se ajuda na busca, né, de pegar a todo mundo que está. Ou seja, até o último que for pego, ele vai fazer parte da corrente. No final, todos estarão num único objetivo, né? Que é fazer com que a corrente ela seja o mais eficiente possível na brincadeira. Temos alguns jogos cooperativos que eles não são plenamente cooperativos, eles são, a gente chama de semi-cooperativo, ou seja, existe uma cooperação, por exemplo, entre o seu próprio time que precisa se ajudar, mas esse time ele vai fazer uma disputa contra outro time que também vai ter que se cooperar para ser mais eficiente, para ser melhor. Um exemplo disso é que é a brincadeira de pique-bandeira ou caça-bandeira, que é uma brincadeira semi-cooperativa, ou seja, o time precisa ter uma estratégia, ele precisa se ajudar, ele precisa se colaborar para buscar, né, atingir o seu objetivo. Mas existe um adversário, então no final existe alguém que ganha e alguém que perde nessa disputa. Uma outra brincadeira que é o jogo semi-cooperativo, que aqui a gente vai chamar de, eu chamo de
futebol siamês ou futebol de dupla. Então são duas pessoas que são como se fosse uma só e eles formam um jogador de futebol, ou seja, eles não podem se soltar. Sendo assim, não adianta um ser mais rápido e o outro ser mais lento dessa dupla, que o mais rápido não pode abandonar aquele que é mais lento, ele precisa respeitar e eles precisam os dois se ajudarem para que eles consigam realizar as suas jogadas. Falamos também sobre os jogos de tabuleiro, e aí nós temos vários tipos de jogos de tabuleiro. Por exemplo, tá? Damas, xadrez, gamão, trilha, ludo, banco imobiliário, dados, jogos de percurso, dominó, batalha naval, detetive, war, imagem e ação, enfim, existe centenas, um universo gigantesco de tipos de jogos de tabuleiro. Inclusive a gente pode criar, que foi um desafio que eu propus para você, criar o seu próprio jogo de tabuleiro. E dentre esses jogos a gente estudou sobre o xadrez. O que é o xadrez? Então, é um jogo disputado em um tabuleiro, né, com 64 casas ali, 8 por 8, 8 fileiras e 8 colunas, que são alternadamente claras e escuras. Geralmente a gente chama de claras e brancas e pretas ou claras e escuras, tá? Então, é uma disputa jogada por 2 jogadores, em que cada jogador possui 16 peças, cada peça com a sua finalidade. Então, o objetivo de cada jogador é colocar o rei do oponente sob ataque de tal forma que o oponente não tenha lance legal, tá? Que a gente chama de checkmate. Aí nós apresentamos as peças, nós temos ali o peão, né, que é uma peça de menor valor de poder do jogo, pode somente se movimentar para frente e capturando nas diagonais e o peão nunca pode retornar para a casa anterior. Temos a torre, que se movimenta quantas casas quiser em 2 direções, que seriam na horizontal ou nas verticais. O cavalo é a única peça que pode saltar sobre as demais peças, realizando o movimento do L, ou uma combinação de movimento da torre e um lance do bispo. E o bispo ele realiza os movimentos nas diagonais, tá? Nas 2 diagonais, quantas casas quiser. Tá? O bispo ele nunca consegue mudar de cor. Então, se um bispo ele inicia numa casa de cor clara, branca, ele vai permanecer nessa casa durante toda a partida. A rainha, que é a peça mais forte do jogo, ela pode se movimentar em qualquer direção, seja ela na vertical ou na horizontal, e nas diagonais, quantas casas quiser. E por fim, um rei, que é a peça mais importante da partida, porém não é a mais forte. O rei a gente sempre tem que proteger, porque é ele que vai ser atacado. Ele é o objetivo do seu adversário, né? Então você vai sempre proteger. O rei ele não consegue se movimentar mais de uma casa. Ele pode somente soltar uma casa a cada lance em todas as direções. Vamos para o nosso quiz? Então vamos lá. A pergunta é: qual o objetivo do jogo de xadrez? Alternativa A: capturar o rei do adversário. Alternativa B: capturar a dama do adversário. Alternativa C: dar checkmate no rei. Ou alternativa D: colocar o rei sob ataque de tal forma que ele não consiga escapar. Então, um tempinho para você pensar, a gente já retorna aí com a resposta correta. Muito bem, estamos de volta. E a resposta correta, alternativa D, colocar o rei sob ataque de tal forma que ele não consiga escapar. Dando sequência, nós falamos também sobre as ginásticas. Então, o que são as ginásticas? Elas são classificadas da seguinte maneira. Nós temos a ginástica artística, temos a ginástica rítmica, a ginástica de condicionamento físico, que fizemos aquela dinâmica lá na Semana do Conhecimento.
Temos a ginástica circense, que são as práticas aí que envolvem os movimentos do circo. E a ginástica geral, que são os movimentos básicos, como por exemplo rolamento, ponte, estrela, parada de mão. Bem, na ginástica artística, o que a gente viu? A gente viu quais são as modalidades ali que envolvem, né? Quais são os aparelhos que são realizados. Existem alguns que são exclusivamente masculinos e alguns que são exclusivamente realizados pelas mulheres. Entre os homens, quais são os aparelhos que são desenvolvidos? Então, solo, salto sobre o cavalo, barras paralelas, barra fixa, cavalo com alças e argolas. E entre as mulheres, as disputas, elas realizam os seguintes aparelhos. Então, o solo, salto sobre o cavalo, barras assimétricas e a trave. E aqui na imagem a gente viu a ginasta realizando a sua sequência de movimento na trave. A ginástica rítmica é um pouco diferente, porque ela envolve ali alguns aparelhos, mas ela também envolve o ritmo por meio de uma música, ou seja, ela envolve ali movimentos rítmicos. Por isso a gente chama de ginástica rítmica. E quais são os aparelhos que são utilizados na ginástica rítmica? A bola, o arco, a fita, massas e corda. E aqui nessa coreografia a gente vê as ginastas realizando na sua sequência de movimento utilizando das massas. Tá? A gente viu também a ginástica de condicionamento físico. A gente viu o que é, qual é o conceito. A gente viu que a ginástica elas tem como objetivo melhorar nossas aptidões físicas. E a gente citou alguns exemplos de ginástica de condicionamento físico. Então, por exemplo, ginástica aeróbica, treino funcional, alongamentos, musculação, crossfit, pilates, etc. Ou seja, existem aí várias, dezenas de estilos, né, de ginástica de condicionamento físico. Vamos para o nosso próximo quiz. Então a pergunta é, o alongamento é considerado uma ginástica do quê? Né? Há 3 pontinhos. Então, é uma ginástica artística, B é uma ginástica circense, C é uma ginástica rítmica, ou uma ginástica de condicionamento físico. Um tempinho para você pensar, a gente já retorna. Muito bem, estamos de volta. E a resposta correta é ginástica de condicionamento físico, né? Por mais que o alongamento ele compõe, ele faz parte, ele está ali na prática, né? No momento de preparação ou antes de uma competição, o alongamento ele sempre vai existir, mas ele é exclusivamente, né, faz parte da ginástica de condicionamento físico porque ele visa melhorar alguma aptidão, nesse caso, né, a flexibilidade. Falamos também sobre danças, né? A gente viu o que são as danças, né? A gente viu que é uma arte de mexer o corpo, né? Utiliza ali de ritmos, né? De maneira a ter movimentos, né? De cadências e ritmo.
E não é somente por meio da música que a gente dança. A música, ela faz parte de um elemento, ela está ali para auxiliar no ritmo. Mas a gente pode realizar a música, a gente pode dançar, a gente pode realizar a dança, né? Ou seja, dançar sem a necessidade da música, né? Mas claro que a música, ela torna a dança muito mais prazerosa. Quais são os elementos? Então, os elementos são o movimento corporal, o espaço e o tempo. Vimos que existe diferentes tipos de danças. A gente falou das danças folclóricas, que fazem parte da cultura popular de uma determinada região, que são passadas de geração em gerações. A gente citou o fandango, que é um estilo de dança folclórica do litoral paranaense, né, que representa ali o modo de vida do povo caiçara, né, utiliza ali de tamangos, né, a batida no soalho como uma das principais características dessa dança aí folclórica do Paraná. As danças de salão, que acontecem geralmente em duplas, em casal. Vimos alguns estilos, como por exemplo, merengue, salsa, rumba, mambo, bolero, zouk, tango, milonga, polka, a polca, a valsa e a kizomba. A gente falou ali um pouquinho sobre a valsa, a gente falou um pouquinho sobre o tango, a gente falou um pouquinho sobre alguns estilos de danças que são danças de salão com maior características que acontecem no Brasil, tá? E a gente encerrou, né, esse trimestre falando sobre as danças de rua. O que é a dança de rua? É um estilo de dança que surgiu com influência lá nos Estados Unidos, depois da crise econômica, em que os dançarinos que ficaram desempregados foram para a rua realizar a sua dança como uma forma de ganhar o seu dinheiro. E aí surgiu, então, né, o hip hop, que é uma cultura formada pelos seguintes elementos. O rap, que é a expressão da poesia, que dá o ritmo, a musicalidade. O grafite, que representa as artes plásticas, a pintura, nas ruas da cidade. E, por fim, o breakdance, que representa a dança, né, os movimentos coreográficos. Bem, gente, a gente chega ao final, então, né, dessa aula. E, por fim, eu queria, né, encerrar agradecendo a vocês, simplesmente agradecer, dizer meu obrigado por atenção, obrigado por vocês terem acompanhado a cada aula, né, durante esse ano e dizer que foi muito bom estar com vocês aí, foi assim, gratificante, foi prazeroso poder compartilhar com vocês de cada conteúdo, de cada momento, de cada questão. Tenho certeza que tudo foi feito e pensado com carinho para que você pudesse aprender aí na sua casa, né? Foi um ano difícil, foi um ano de muitas dificuldades, mas juntos a gente está aqui, né? A gente conseguiu chegar aí a mais um ano e com certeza vocês devem ter aprendido bastante e eu também aprendi bastante nesse momento. Então, simplesmente eu queria dizer muito obrigado por vocês aí acompanharem a cada aula, a cada exercício, a cada conteúdo, a cada slide. Cara, foi muito bacana, gente. Então, muito obrigado e queria dizer para vocês aí que tenham um ótimo ano, né? Que ano que vem seja cada vez um ano melhor e a gente com certeza aí vai se ver, né, mais para frente, gente. Então, aí se cuidem, tá? E a gente, né, se vê aí na vida, continue estudando, continue aprendendo, que vale muito a pena, galera. Então, um abraço para vocês alunos, um abraço para vocês aí, os familiares, os pais que ajudaram os seus filhos a estudarem e aos professores também, aquele meu forte abraço e tchau, tchau para vocês, galera.